Perguntas e respostas. Pergunta. Prezado Lampó, eu tenho a tendência a desenvolver dores de cabeça durante retiros intensos. Hoje de manhã eu usei a repetição rápida de Budo como meu objeto de meditação. Eu notei que a mente ficou cada vez mais tranquila, mas depois de um tempo eu comecei a sentir tensão na cabeça. E eu não sei como aliviar completamente. Como é que eu cuido disso? Resposta. Se somos determinados demais, podemos ter dor de cabeça. Mas temos que ver por nós mesmos. Você está indo contra os pensamentos e as proliferações mentais. E se você fizer demais, o corpo pode acabar tenso. Se você sente que está tenso, tem que reduzir a intensidade do seu objeto de meditação. Observando a respiração, tranquilo. Se tem determinação demais, se tenta controlar demais, pode ficar tenso. Para resolver isso, temos que deixar nossa mente no nível normal. Quando nós não estamos meditando, a cabeça não dói, porque esse é o comum. Então nós observamos essa sensação, e daí podemos ver que não temos nenhuma tensão lá. E a partir daí, você recita Budo, de leve, sem precisar forçar, não precisa ter pressa. Se for na medida certa, então podemos nos acalmar. Mas, se nós vamos correndo, decididos demais, tentando controlar demais, aí não é bom, aí tem que diminuir a intensidade. Pergunta. Ontem eu estava tentando contemplar onde está meu eu. Eu procurei de um lugar para outro, sem achar, até chegar nos pensamentos. E então os pensamentos pararam, e a sensação de nada ficou evidente. Isso aconteceu de novo depois. Eu gostaria de pedir os conselhos seus sobre como continuar com minha meditação. Resposta. Essa nossa contemplação do corpo em partes e o contemplar da mente, com essa contemplação nós podemos ver que essas coisas se desintegram, ver que elas são incertas, não são um indivíduo ou um eu, são uma sensação que passa em um instante. Temos que fazer isso de novo, várias vezes, contemplar até que a mente se acalme, fique quietinha. Daí, nós voltamos a contemplar e vemos ainda mais claramente. Se ficamos cansados com isso, então voltamos a observar a respiração. Acalmar a mente primeiro e daí então vamos contemplar. Dá para fazer dos dois jeitos. Contempla primeiro para fazer a mente tranquila, ou então acalma a mente primeiro e depois contempla. E desse jeito podemos entender claramente. Temos que fazer isso bastante. De começo você está fazendo certo. Dá para ficar tranquilo só um pouco, e daí volta e contempla mais um pouco. Vê ainda mais claro, fazendo assim até que a nossa mente fique vazia. Se tiver problemas e a mente ficar proliferando, pode observar a respiração e recitar Budo até ficar tranquilo. Quando já está tranquilo, pode voltar a contemplar o corpo e vê-lo como impermanente, insatisfatório e impessoal. Mais uma vez. Contemplando assim, a mente pode se separar e podemos ver a verdade dos 5 agregados, como impermanentes, insatisfatórios e impessoais. Praticando assim, a mente pode se separar das suas experiências dos sentidos, mentalidade e materialidade. Não são um eu, não são um indivíduo. A mente se separa dos 5 agregados, formas, sensações, percepções, fabricações e cognições, os quais nós acreditamos que somos nós. Se nós separarmos os elementos e os agregados, vemos que eles não somos nós. Fazendo assim com frequência, nós poderemos ver o Dharma. Pergunta. Uma relação romântica pode influenciar se eu quiser praticar seriamente o nobre caminho óctuplo? Resposta. Pode ter tanto vantagens quanto desvantagens. As desvantagens do campo da sensualidade é a velhice, doença e morte, o apego às preocupações. Mas, se nós temos um parceiro ou parceira, ainda podemos praticar. Na hora que estamos praticando, colocamos de lado todas as nossas emoções e nos esforçamos bastante para ter sati e samadhi, e é possível ver o Dharma. Da mesma maneira que os leigos Anathapindika e Visakha, nos tempos do Buda. Ou outros praticantes leigos nos tempos do Buda que também puderam ver o Dharma. Não é impossível para nós, mas tenha bastante sati durante todo o dia. Pergunta.
Eu tenho bastante motivação na prática, mas na minha meditação notei que tenho muitas corrupções mentais, irritação, tédio perturbando a mente, e sinto que vão demorar muitas vidas para eu entender a verdade. Isso às vezes atrapalha a minha motivação. O senhor tem algum conselho? Resposta: nós temos que ter paciência no começo. Antes de virmos praticar meditação, tínhamos todas essas corrupções mentais, mas não percebíamos elas. E quando vamos meditar, temos todas as corrupções mentais surgindo: irritação, tédio, tristeza, sonolência, desejo, inimizade, etc. Essas coisas estão no nosso coração direto. São 5 obstáculos. Se reagirmos a essas coisas usando a nossa prática, veremos que elas são incertas, impermanentes. Mas, de começo, nossa energia, nosso sati, ainda são fracos. Nosso samadhi ainda não é firme. Quando as corrupções mentais surgem, elas vêm nos enfrentar. E fica uma bagunça. Nós não podemos fazer nada nessa hora. Mas temos que tomar cuidado para não sofrermos ainda mais. Quando não podemos fazer nada, temos que entender que é preciso ter paciência e aguentar. É como se fôssemos competir um esporte. Digamos que nós acabamos de começar a praticar um esporte qualquer. Praticamos faz apenas um mês e já queremos competir com o campeão mundial. Você acha que nós temos alguma chance de vencer? Ainda não tem chance. Por isso temos que ter paciência primeiro. Temos que aprender, nos esforçar e aos poucos nos melhoramos. Quando somos apenas crianças pequenas, podemos vencer um adulto em uma corrida? No começo as crianças ainda engatinham, tentam se levantar, dão 1 ou 2 passos e acabam caindo. Elas vão aos poucos e aos poucos são capazes de andar mais. Com nossa prática é assim também. Logo temos sati ainda melhor, samadhi se firma. Sabedoria surge e nós nos sentimos leves. Vemos que essa qualidade de ter paciência é uma qualidade que caracteriza os sábios, aqueles que praticam o Dharma. Temos que ter paciência, não pode desanimar. Se nos desanimamos, temos que contemplar. Quem é que está desanimado? Quem que está entediado? Se questione assim. Sabedoria surge e nossa mente pode até se libertar com isso. Pergunta: olá, Jan. Obrigado por suas palestras. Desde que comecei a ouvir os seus ensinamentos, eu comecei a notar uma melhora na minha prática. Meu corpo parece estar mais calmo, e de alguma maneira mais radiante. Eu também sinto mais calor pelo meu corpo e realmente gosto dessas experiências. Eu tenho praticado por mim mesma por 25 anos. E antes de encontrar suas palestras, eu tive muitas dificuldades, sem entender o que eu estava fazendo e o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha ninguém para falar sobre as minhas experiências ou sonhos que eu tive, se eles eram verdadeiros ou se era só minha imaginação. Tive uma experiência muitos anos atrás, em que eu sempre quis entender. Gostaria que o senhor me explicasse se a experiência que eu tive foi em linha com o Dharma, ou talvez somente a minha imaginação. Na ocasião, eu estava recitando os cânticos, fazia 1 hora, com os meus olhos fechados. Estava recitando o mantra da compaixão. Quando de repente eu senti como se o quarto em que eu estava começasse a se dissolver na minha direção. Então eu senti meu corpo se dissolver para dentro, até que tudo explodiu. A primeira coisa que eu tive em mente foi o espaço, porque senti como se fosse infinito, como se não tivesse começo ou fim. Depois disso eu notei que eu não estava lá, mas ao mesmo tempo havia alguma coisa ali. Como se eu não existisse, mas houvesse existência ao mesmo tempo. Daí eu notei a falta de alguma coisa, como se não estivesse mais lá. Então ouvi uma voz dizendo que eu estava em casa, e senti alegria. Foi tão incrível que eu não tenho palavras para descrever. Eu pergunto isso porque toda vez que eu tenho desejo no meu coração, me fazendo sofrer, eu me recordo daquela experiência, e me ajuda a abrir mão daquele desejo. Se foi a minha imaginação, então eu deixo para lá. Obrigado e desculpa pela pergunta tão longa. Resposta: fico feliz pela sua prática, por você ter praticado todos esses 25 anos e ser decidida a aprender o Dharma sempre. Vou explicar sobre a natureza do Dharma que surgiu. Nós conhecemos a felicidade que surge de experienciar formas, cheiros, sabores, toques e pensamentos.
Mas essas coisas não nos trazem a tranquilidade mental que surge de Samadhi. Sendo generosos e mantendo os preceitos, experienciamos um certo nível de felicidade, em linha com esse nível de prática. Mas agora, a felicidade que vem do cultivo mental, de diminuir a raiva, a cobiça e a ilusão, é com isso que podemos nos sentir satisfeitos de verdade. Quando temos, por exemplo, raiva e inimizade, e depois conseguimos perdoar a outra pessoa, isso nos deixa felizes, porque raiva e inimizade é algo que nos deixa incomodados. A cobiça também nos deixa perturbados, assim como a ilusão sobre nós mesmos em todas as coisas. Isso nos incomoda. Em resumo, cobiça, raiva e ilusão perturbam nossos corações. Não é uma felicidade de verdade. Quando praticamos meditação, sentimos felicidade surgir da tranquilidade. A mente não se perturba, não tem raiva e inimizade. Não tem. Não se quer ter ou ser nada. Não sente sonolência. A mente fica radiante, sente frescor, sente piti, leveza. Praticando o Dharma, experienciamos essas coisas. Isso é algo que vemos em diferentes níveis. É um lugar para o nosso coração agitado descansar. Um lar para o nosso coração, ficar em Samadhi. Da mesma maneira que Ajahn Chah explicou certa vez, perguntando aos monges novícios, você já tem um lugar para descansar o coração? Perguntando isso, ele estava se referindo a Samadhi. E quando nós praticamos e chegamos a Vipassana, a visão clara das coisas, nós temos a natureza do Dharma surgindo. Podemos ver que esse corpo é feito dos 4 elementos que se desintegram. Podemos ver esse corpo se desintegrar. Isso é o vazio, da mesma maneira que você experienciou. Vemos como todas essas coisas são vazias. Tendo juntado esses fatores na mente, tudo se desintegra de novo. Quando chega nesse nível, não se tem raiva, cobiça ou ilusão. Tem somente um vazio sem fim. Mas ainda há consciência ali. Essa é uma mostra do sabor da mente pura, do vazio. Vemos que tudo é vazio. O vazio é o Buda. Você precisa recordar essa natureza com frequência. Essa é a natureza do Nirvana. Se recordamos isso com frequência, a mente se sente satisfeita, pura e calma. É como se fosse o lar onde o coração descansa. Descansa em Samadhi, descansa no vazio, descansa através de sabedoria. Quando o calor da cobiça, raiva e ilusão surge, você precisa ter sati. Manter em mente que uma vez você já pôde tocar e se associar com esse vazio, essa calma, esse frescor. Precisa recordar essa experiência com frequência. Na hora que não tem cobiça, raiva ou ilusão, você estabelece a mente e recorda essa experiência de Nirvana. Essa experiência nos informa de que Nirvana ainda existe, mas não existe aquele que entra em Nirvana. Nirvana é refinado. A mente da pessoa não pode ter um eu, uma identidade. Não existe eu e eles. Daí podemos ver o Dharma e lutar por Nirvana. Isso não é um sonho. Essa é a natureza do Dharma que surge para nós. Chegamos no nosso lar. E surge uma felicidade incrível que não podemos descrever. Não temos palavras para isso. Nesse estado sentimos piti, nos sentimos satisfeitos, sentimos felicidade. Não podemos comparar com nada nesse mundo. Isso é algo que surgiu de 25 anos de prática, meditando continuamente, até que surgiu esse fruto da sua prática. É preciso recordar frequentemente dessa experiência, se especializar nisso, praticar muito. E assim sua mente terá a felicidade verdadeira. Esse é o nosso lar de verdade. Chegamos em casa. Onde estamos morando hoje em dia é apenas uma estada temporária. Uma morada que temos que envelhecer, adoecer e morrer. Nesse corpo ficamos só por um tempo. Ele tem que se desfazer e acabar. Podemos renascer nos planos dos Brahmas, os planos divinos mais elevados. Mas isso também é apenas temporário. É um plano que tem felicidade. Se renasce com o humano, tem sofrimento. Mas também é apenas temporário. É temporário e sofrimento. Nesses planos divinos é felicidade, mas temporária, não dura muito. Mas o que encontramos é de verdade, é Nirvana, experienciamos Nirvana. Esse é o nosso lar verdadeiro.
mas ainda não podemos permanecer ali. Tivemos uma amostra dele, podemos ver um pouquinho. Temos que nos esforçar nisso, ter muito sati, nos recordar dessa experiência de nirvana frequentemente. Atingir esse vazio, que não tem limites, não tem um eu ou indivíduo, nem um ser, nem eu, nem eles. Quando gostamos ou não gostamos das coisas é incerto. Temos que estabelecer a mente da maneira correta. Essa experiência de vazio que tivemos é algo que nos enche de felicidade. Pratique dessa maneira frequentemente, e é assim que superamos o sofrimento. Seja decidida na sua prática. Pergunta: Lumpó, quando eu tento me manter com a respiração, maior parte do tempo a respiração não parece natural. E às vezes o corpo e a mente podem ficar tensos. Por que isso acontece? E como eu posso trabalhar com isso? A meditação na respiração é indispensável para a nossa prática? Resposta: se não tentamos observar a respiração, ela acontece naturalmente. Se o corpo precisa de oxigênio, respiramos mais rápido. Quando temos raiva, também respiramos mais rápido para termos mais energia. Quando vamos praticar, se nós forçamos demais, tentamos controlar como acontece, não dá certo. Não está certo por causa da tensão no corpo e na mente. Normalmente acontece assim. Mas se abrimos mão e deixamos seguir naturalmente, aí já não tem problema. Se vamos observar a respiração de maneira a controlar ela, usamos o método de contar as respirações. Contando 1 na inspiração, 1 na expiração, 2 na inspiração, 2 na respiração, e aí vai. E aos pares assim até chegar ao par número 5. Daí começa de novo. Mas se é necessário praticar justa Anapanasati, meditação na respiração, a respiração é um meio termo dos objetos de meditação, que todo tipo de pessoa e personalidade pode praticar. Se a pessoa tem tendência natural para a raiva, cobiça ou ignorância, todas essas personalidades podem usar. Mas também podemos usar a recordação do Buda como objeto de meditação. Recordar das qualidades do Buda, da sua suprema pureza, de maneira que nós somos capazes de vencer nossas corrupções mentais, usando da sabedoria dele. Mantendo em mente, recitando Budô, 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 não tem que observar a respiração. Tem que se acalmar, andando, parado, em pé ou sentado. Tem que recitar Budô bastante. Se temos pensamentos surgindo, recitamos Budô, Budô, e assim a mente pode se acalmar. Depois que a mente acalma, podemos ver a respiração de maneira mais refinada. Não precisamos controlar a respiração. Se é desse jeito para você, então pode praticar a recordação do Buda. Isso pode dar mais frutos do que só a respiração.